A dublagem é algo muito importante nos filmes, seja nas animações ou nos live actions. Tanto que sempre que lembramos da voz do Goku de Dragon Ball Z, a voz que vem na nossa cabeça é a de Wendell Bezerra. Até mesmo nos live action, como no caso da excelente dublagem brasileira de Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Vamos juntos então entender um pouco mais sobre essa profissão que é muito importante na sétima arte. Não esqueçam de se inscrever no canal, pois tem muito conteúdo legal chegando, e no final do vídeo, se gostarem, por favor deixem o like, assim ele é recomendado para mais pessoas interessadas nesse vídeo de dublagem. Eu sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Eu vou dividir o vídeo em dois blocos. Na primeira parte, será sobre a origem da dublagem e a sua chegada no Brasil. No segundo bloco, eu vou falar sobre alguns dubladores que foram importantes para a profissão ganhar cada vez mais notoriedade aqui no Brasil. Vamos lá então. Nos primórdios do cinema, os filmes eram mudos, então eles não tinham som. Jura? Acho que a maioria das pessoas já viram em algum lugar algum exemplo disso, de um filme dos anos 20, ali dos anos 10, que não tem som, como é o caso do filme Viagem à Lua de 1902. Que é o filme do George Méliès. Nesse tipo de filme, nós tínhamos as cenas acontecendo e às vezes ela cortava e vinha algum telão com algumas letras explicando o que estava acontecendo naquela cena. Inclusive, esse tipo de filme tinha bastante característica do teatro, então as expressões eram bem aparentes e eram bem escrachadas, né? Porém, na segunda metade da década de 20, começou a surgir alguns filmes com som, causando uma revolução nessa arte que tanto amamos. Um exemplo desses filmes é O Cantor de Jazz, de 1927, considerado como o primeiro filme realmente falado. Eu fui atrás para procurar algumas imagens desse filme e me deparei com uma cena grotesca, que é um caso de blackface. Eu sei que era muito comum nessa época blackface, mas não deixa de ser algo escroto. Nós não podemos deixar essa prática tão repugnante passar batida, ela tem que ser mostrada e tem que ser condenada sempre. O blackface consiste em um ator não preto pintar a cara dele e os braços, o corpo todo, para fazer um personagem preto, usando de estereótipos e características que os brancos inventaram para os pretos. Então é algo bem escroto mesmo, é algo que não deveria acontecer, tem que sempre pontuar isso para não deixar passar batido, né? Esse filme ele foi dirigido pelo Alan Crosland e distribuído pela Warner Bros. E aí com o som desses filmes vieram também o tema desse vídeo, que é a dublagem. E foi usado primeiro no The Flyer, de Anthony Hopkins e Jacob Carroll, em 1930. Jacob havia descoberto um sistema que substituía as falas originais por outras falas gravadas. Com isso eles lançaram o primeiro filme dublado do mundo. Isso se deu muito por eles quererem distribuírem o filme em outros países, pois eles enfrentavam o dilema de como iriam distribuir esse filme para pessoas que não falavam inglês ao redor do mundo todo, né? Então a ideia de Jacob foi o que marcou esta arte para sempre nesse quesito da dublagem. Já no Brasil, os filmes passavam todos legendados, porém isso foi mudado em 1937, quando chegou nas terras tupiniquim a animação de A Branca de Neve. O filme foi dublado no ano seguinte para o Brasil e foi distribuído pela Walt Disney Studios. Só que era um perrengue para gravar, pois os dubladores precisavam ficar dentro de um estúdio, todos juntos e sem o auxílio de qualquer tipo de som. O processo era muito lento, então chegavam a demorar bem mais do que agora na atualidade eles demoram. E já falando nesse processo, o processo de hoje ele é bem mais dinâmico, pois cada dublador grava suas falas sozinho no estúdio e tem diversos auxílios da tecnologia, como o fone de ouvido, no qual eles conseguem escutar o áudio original enquanto gravam a dublagem. Voltando ao filme da Branca de Neve, o filme teve suas músicas dubladas pelo compositor João de Barros, ou O Braguinha. E a personagem principal da trama foi dublada pela rainha do rádio Dalva de Oliveira. Eles gravaram no estúdio Cinelab e depois mixaram as vozes nos Estados Unidos. Vale lembrar que os atores de rádio que faziam essa dublagem, até porque nessa época eles que eram os mais famosos e mais capacitados para o trabalho. E isso é algo que é sempre bom pontuar, né? Porque os dubladores, eles também são ator e atrizes, né? Então eles têm todo o trabalho que um ator ou uma atriz tem. Então eles são realmente atores, né? Eles precisam emprestar a voz para aqueles personagens. Outros filmes dublados nessa época foram o filme do Dumbo, o Pinóquio e também o Bambi. E tínhamos grandes nomes na dublagem no decorrer dos anos. Nomes como Borges Barros, que teve sua técnica de dublagem como referência na área, tanto que seu nome virou verbo. Sempre que um dublador consegue acertar uma sequência difícil, o profissional recebe elogio de que ele borgeou aquele trabalho. Igual quando queremos falar que algo está bem bonito e nós falamos que caicou. Entenderam? Muito ruim, será?
Acho que foi, né? Tivemos também Orlando Drummond, que seguiria nativa até a década de 2010 e chegou a entrar no livro dos recordes por dublar o personagem Scooby-Doo por mais de 35 anos. Outro aspecto da dublagem que é sempre bom lembrar são as dublagens nos videogames. Agora ficou alerta! Só atire! Só atire quando eu disser para atirar. Quem aí não ama quando algum jogo vem dublado e localizado para o português, ou até mesmo quem se surpreendeu ao jogar o Batman e ouvir a voz do Coringa e perceber que o dublador era o Mark Hamill, o Luke Skywalker de Star Wars. You fell for the old sick Joker guy, Batman. Mas não foi sempre assim. Afinal, nos primórdios do videogame, com consoles como Atari, a dublagem praticamente não existia. Foi na década de 1990 que os jogos começaram a trazer dubladores para os seus jogos, como é o caso do Metal Gear Solid, jogo do PlayStation. Porém, foi em 1999 que veio um grande marco para a história da dublagem nos videogames. Afinal, o jogo Tiberium Sun, da saga Command & Conquer, resolveu trazer um ator famoso para o seu game. O escolhido? Nada mais, nada menos que James Earl Jones, a voz de Darth Vader de Star Wars. The first missiles landed here, starting some sort of chain reaction. Mas foi a Rockstar que deu um salto de qualidade genuinamente, trazendo grandes nomes para o terceiro jogo da franquia, nomes esses que tinham Joey Pantoliano, Michael Madsen e Michael Rapaport. Alguns outros jogos com atores famosos foram o Fallout 3, que teve o Liam Neeson dublando um dos personagens. Temos o já mencionado Mark Hamill como Coringa e também como aquele demônio lá chato pra caramba no Darksiders. E temos simplesmente o Professor Xavier da trilogia clássica do cinema dos X-Men, Patrick Stewart, fazendo uma aparição em The Elder Scrolls 4 Oblivion. O primeiro jogo a ser lançado em português no Brasil veio em 1997, tendo como plataforma o computador, que para muitos na época não era algo acessível. Até hoje não é muito acessível, né? Mas beleza. Seu nome era Outlands, produzido e publicado pela LucasArts em 1997. É um jogo de tiro em primeira pessoa e também um dos poucos jogos com um tema de Velho Oeste. O jogo também inova, apresentando um enredo bem trabalhado, sendo que os jogos de tiro dos anos 90 possuíam apenas um conceito para justificar a sua gameplay, quase como uma desculpa para sair metendo chumbo em geral, né? Claro que outras pessoas dizem também que foi Halo ou StarCraft e alguns outros jogos, mas fazendo a minha pesquisa eu me deparei mais com essa informação de que foi esse jogo, o Outlands. Então eu resolvi trazer ela aqui para vocês. Mas, como eu já disse, pode divergir em algumas opiniões. Não vou falar muito sobre a dublagem nos videogames para não estender demais a longevidade desse vídeo, mas se quiserem que eu possa fazer um vídeo só sobre a dublagem nos videogames e como ela foi da hora e interessante. Deixem aí nos comentários se vocês querem, deixem o like também que é para saber se vocês querem mais desse vídeo, né? Agora vamos para o segundo bloco do vídeo, no qual eu vou falar um pouco sobre alguns dubladores brasileiros para vocês conhecerem melhor a profissão e a sua importância. Nascido em 1919 e iniciado a sua carreira na década de 1940 como contra-regra no teatro, ganhou fama principalmente como Seu Peru na escolinha do Professor Raimundo já na década de 90. Como dublador, ele foi a voz do Scooby-Doo por 30 anos, ganhando até um recorde no Guinness por isso. Além de fazer o Popeye e o Vovô Popeye e também ter dublado o Alf, o É Teimoso. Quem não lembra do Alf, o É Teimoso aí? Nos videogames, ele dublou Peter Ser Gulliver em The Witcher 3 Wild Hunt. E nas telonas ele interpretou o Gandalf em Senhor dos Anéis. Me diz aí se vocês sabiam que o dublador que dublou o Gandalf na trilogia do Senhor dos Anéis também é o dublador do Scooby-Doo. Eu mesmo não sabia disso, até porque eu fui assistir o Senhor dos Anéis mais adulto e eu já não assistia mais tantos filmes live actions dublados, eu só assistia legendado, então eu não sabia, né? Em 2019, Drummond foi homenageado no Carnaval do Rio. Em maio do mesmo ano, aos 99 anos, Orlando Drummond participou da dublagem do comercial da Renault, que propôs um final alternativo do desenho A Caverna do Dragão. Ele dublou seu antigo personagem no desenho, o vilão Vingador. Quem não assistiu esse comercial sem saber que era da Renault e pensou que era um trailer de um filme da Caverna do Dragão? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, porque eu achei que era e eu fiquei muito em choque quando eu assisti esse comercial. Eu queria muito que fosse uma adaptação, eu estava muito esperançoso. Pobre não tem um minuto de paz, né? Não tem uma felicidade. Em 27 de julho de 2001,
Orlando Drummond faleceu aos 101 anos, em sua casa no Rio de Janeiro, devido a uma falência múltipla de órgãos, deixando sua esposa, Gloria Drummond, com quem era casado desde 1951, 2 filhos, 5 netos e 3 bisnetos. É inegável que Orlando Drummond foi um marco para a dublagem brasileira. Nós só temos a agradecer por ele e por tudo que ele fez por essa profissão que cada vez cresce mais no Brasil. E espero que cresça muito e muito e muito mais, porque a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Conhecida como a voz de Naruto e também por emprestar a voz ao Goku criança em Dragon Ball clássico, Úrsula Bezerra nasceu em 1975 e começou sua carreira já aos 8 anos, juntamente com seus irmãos. Tinha como cargo diretora de dublagem nos estúdios Alamos no final da década de 90. Cargo esse que ela permaneceu até o fechamento do estúdio em 2011. Então ela migrou para os estúdios Vox Mundi e Anidubli, no qual também é diretora de dublagem. Em 2008, a dubladora e diretora ganhou o prêmio Yamato, considerado como um grande prêmio de dublagem no Brasil, por dar voz a Naruto. Outros personagens que a dubladora emprestou sua voz foi Akane de Sakura Card Captor, Bocão em Kiki Butovski, um projeto de dublê. Eu assistia esse desenho no Disney XD, achava muito louco, achava muito da hora. E também fez a voz do Midori a criança em Boku no Hero Academia. Eu poderia ficar aqui e falar mais sobre esses e muitos outros dubladores, mas eu tô preparando um vídeo só falando sobre os dubladores brasileiros, então não deixem de se inscrever no canal para não perder esse e muitos outros vídeos sobre esse tema e outros temas da cultura pop. Não vou me estender demais para que o vídeo não fique tão grande, então se gostaram do vídeo, por favor deixem um like, que assim o YouTube irá recomendar para mais pessoas interessadas no assunto de dublagem. E aí eles podem conhecer o meu trabalho e ver outros vídeos do canal e assistirem e possivelmente se inscreverem. E eu proponho um desafio, já que eu tô falando de se inscrever no canal, já proponho um desafio para vocês. Entrem no canal e escolham 3 vídeos de sua preferência sobre temas que vocês gostam. Assistam esses vídeos e se gostarem desses vídeos, se inscrevam, pois terão muito mais desse conteúdo e de muitos outros. Também deixem aí nos comentários conteúdos que vocês querem ver aqui no canal. Sigam o canal também no Instagram, pois sempre que sair vídeo novo aqui, eu aviso por lá e vocês podem vir correndo para cá. E também no Spotify, no qual o Matheus e eu temos um podcast com mais tempo a abordar os assuntos da cultura pop, mais curiosidades e opiniões duvidosas. Os links estão todos aí na descrição. Muito obrigado e até a próxima.